Neste mês, estamos em Setembro Amarelo, que é um mês muito importante na prevenção ao suicídio e outras questões que podem afetar a nossa alma e a nossa mente. E para conversar melhor sobre esse tópico, nós estamos aqui com Milena Vieira, que é recém-formada em psicologia e também congrega conosco aqui no Verbo Tauap há bastante tempo, e ela vai compartilhar um pouco do conhecimento aí com a gente. Oi, gente, é um prazer estar aqui e poder falar um pouco daquilo que eu tenho estudado e aprendido. Então, como vocês sabem, nesse mês a gente tem trabalhado uma temática no nosso Instagram completa, com pequenos vídeos, vídeos curtos, e agora também estamos complementando isso com o VerboCast, tocando nesse assunto do Setembro Amarelo, por entender que é uma área que tem sido muito abordada e é muito importante, tem sido muito atacada também nesses últimos tempos, principalmente também no meio da igreja, né? E hoje nós temos algumas perguntas, a gente abriu uma caixinha de respostas no nosso Instagram, nessas últimas semanas. A gente tem algumas perguntas, a gente vai conversar um pouco sobre isso e eu acredito que vai agregar bastante. A primeira pergunta que a gente recebeu foi muito interessante. Hoje a gente tem um costume muito grande de ver a expressão burnout, né? Que está se tornando cada vez mais comum, seja no meio corporativo, como também no meio da igreja. E aí a gente queria entender um pouco mais, acho que talvez alguém que está assistindo não conheça sobre esse termo, e como isso se aplica na temática da igreja mesmo. A pergunta foi, lendo aqui, né? Como evitar o burnout devido ao excesso de serviço no reino. Então a gente está num contexto, existem igrejas pequenas, médias, grandes, né? Mas num contexto, por exemplo, de uma igreja pequena, onde o serviço fica muito centralizado nas mesmas pessoas e elas têm que conciliar isso com vida natural, com trabalho natural, muitas vezes com criação de filhos, enfim, outras áreas da vida. Como lidar com isso de maneira a não ter esse burnout e, enfim, ser afetado, né? Sim, é realmente um termo que está ganhando muita relevância e é interessante a gente trazer isso para o contexto da igreja. Eu queria também, acho que é importante a gente começar trazendo mais uma conceituação do que seria esse burnout, né? Sim. E eu trouxe aqui que seria esse esgotamento total de um profissional devido ao estresse crônico no trabalho. E isso também casa completamente com a realidade da igreja. Como você falou, é normal em ambientes de igreja de médio, pequeno porte, que uma única pessoa ela desenvolva diferentes funções na igreja, né, do louvor, ao diaconato, enfim, e isso vai trazer essa sobrecarga futuramente, né? E não existe uma receita de bolo para evitar o burnout, mas eu acredito que saber dizer não é algo super importante. Conhecer os limites também, né? Isso, exatamente. A gente sabe que a igreja tem necessidades, mas essa necessidade não pode vir em primeiro lugar a ponto da pessoa negligenciar a saúde mental dela, enfim. Sim. Então, se a gente também assume todas as questões de uma igreja, a gente não dá a possibilidade de outras pessoas se desenvolverem, crescerem e suprirem essas necessidades também. Sim. Então, acredito que, embora o coração dessa pessoa possa ser muito aberto a servir e ela esteja disponível para servir em vários departamentos, abrir mão de algo seria o essencial, mesmo que isso lhe custe algo. Ela buscar realmente em Deus, saber aonde ela precisa priorizar, onde ela deve colocar a sua força, para que outras pessoas possam suprir em outras áreas e assim, como um corpo, todos possam fazer, né, cumprir a sua parte com excelência, sem sobrecarregar uns aos outros. Sim. Amém. Isso é muito importante. Eu até entendo que isso pode afetar até a qualidade, de repente, do serviço daquela pessoa. Porque na grande maioria dos departamentos em que se serve, é muito importante que você esteja focado, concentrado. E se você não consegue dar o seu melhor ali por uma sobrecarga ou um estresse que, como na própria definição do burnout a gente vê que ele é crônico, ou seja, não é algo que aconteceu isoladamente, né? Foi sendo construído. Então, é muito importante mesmo ter esse ponto de vista, porque apesar de que nesse momento eu vou estar suprindo uma demanda, pode ser que nos próximos 6 meses ou um ano eu não consiga fazer absolutamente nada, porque eu me traumatizei a partir daquilo, tive uma experiência traumática, enfim, cheguei ali no burnout, né? Mas, ainda sobre isso, é interessante pensar se essa pessoa está servindo em tantas coisas ao ponto de trazer esse mal-estar e ela continua servindo, é interessante ela ver qual é a motivação dela para continuar. Às vezes a pessoa pode se perder e a intenção genuína dela já não ser mais servir ao Senhor, e sim talvez manter uma performance, aparentar algo para outras pessoas. Então, acredito que sondar o coração também é algo importante para que a pessoa entenda a motivação dela em continuar servindo em tantas coisas ao ponto de se prejudicar e talvez prejudicar outros com um serviço que não vai ser mais prestado com excelência, com o coração dela completamente envolvido. Amém, E assim, Deus não nos chamou para os excessos, né? A gente precisa sempre achar o ponto de equilíbrio. Eu acho que esse tópico do burnout também é muito importante porque no nosso Instagram, principalmente, a gente trabalhou sobre como eu posso ser suporte na vida de alguém. E muitas vezes o fato de eu não servir como deveria no reino de Deus não só está afetando a igreja, a minha vida espiritual, como outras pessoas diretamente. Porque a sobrecarga
não é nada senão o resultado de pessoas que não estão fazendo o que poderiam, né? E aí alguém tem que trabalhar por 3 ou 4 que estão servindo muito pouco ou não servindo, né? Então, servir na igreja local, por mais que não pareça, é uma forma de cuidar também das pessoas, né? As pessoas podem até estar sofrendo em silêncio, né? E, enfim, isso pode ser socorro também, né? Pra alguém. Isso. Amém. Então, vamos avançando para a próxima pergunta, né, que a gente recebeu. É um tópico também muito importante. Na igreja, a figura do pastor, né, ela tem um peso muito relevante, é uma unção muito específica para cuidar, para tratar. E o aconselhamento pastoral também é essencial na cultura cristã e, enfim, é instituído por Cristo mesmo, e a gente vê isso muito forte em toda a história da igreja. Com o surgimento da psicologia, o fortalecimento da psicologia, e nós entendemos que a psicologia é uma arma do Senhor mesmo, uma arma de Deus também para ajudar os seus filhos e toda a humanidade, como conciliar essas duas coisas? Todo pastor precisa ser formado em psicologia, essa unção pastoral, ela substitui o acompanhamento psicológico, as duas coisas se conversam, o que tu acha a respeito disso? Interessante esse tema, eu acho e creio no equilíbrio. Embora toque em questões parecidas, a terapia ou o aconselhamento pastoral, existe uma diferença. O pastor, quando ele está ali aconselhando, ele está pautado na Bíblia. Já o psicólogo, ele vai estar pautado no CRP. Então, ele tem um código de ética a seguir e a intenção dele ali é ajudar em questões psicológicas. E o pastor não, ele vai levar e vai conduzir esse assunto para a fé. Sim. Então, são dois propósitos diferentes, embora cuide da pessoa como um todo. Então, eu acredito que uma coisa não invalide a outra. Eu acho que há, sim, um local do pastoreio, do aconselhamento, principalmente quando são questões espirituais, de ordem, dificuldades na fé. Sim. Mas o pastor, a gente também crê que existe uma unção sobre ele, e ele também está apto a lidar e a aconselhar, e a ouvir, a acolher Sim. alguém que tem dificuldades no âmbito psicológico, mental. E uma coisa não invalida a outra. Mas a gente tem que também encontrar esse equilíbrio. Eu acredito que nós estamos vencendo esse preconceito que existe no meio cristão com relação à psicologia, mas ainda há resquícios, né? Sim. As pessoas pensam que eu não vou procurar um psicólogo, eu tenho um pastor, eu não vou procurar um psicólogo, eu tenho fé, eu não preciso... isso é besteira, isso é falta de Deus, isso é falta Sim. de fé. E a gente sabe que não é bem assim. A psicologia, ela tá aí, como você falou, como uma ferramenta de Sim. Deus para ajudar o povo dele e ajudar a humanidade. Então... É bom que a gente consiga abrir a nossa cabeça e abrir Sim. mão desses preconceitos para conseguir retirar o que é de bom da psicologia, Sim. ter esse acolhimento que o pastor ele pode sim oferecer, mas existe uma limitação às vezes de ferramentas mesmo que a psicologia, Sim. a graduação ela oferece, e o pastor ele age conforme a unção, Sim. e o psicólogo ele vai ter outras ferramentas, outras artimanhas, por assim dizer, para ajudar. Então eu acredito que o equilíbrio seria, se você percebe uma demanda psicológica, que você precisa de um acompanhamento, a terapia se encaixaria para essa pessoa. Sim, bem. Muito bom. E eu entendo que também, assim, a Bíblia sempre mostra que a gente precisa se fundamentar em princípios naturais, né? Então Deus criou princípios naturais, Deus criou a nossa mente, e eu acho muito importante a gente estudar mesmo a nossa mente, como a psicologia faz, e eu entendo que é uma das maneiras também que Deus usa para cuidar, né, do seu povo. Do mesmo jeito que um médico natural, ele tem ali os métodos, ele tem os estudos e os exames, acho que essas duas coisas realmente devem trabalhar juntas, né, pelo reino. Exatamente. Mas amém, muito bom. É importante a gente achar esse equilíbrio e até pontuando, né? É até estranho que no nosso meio cristão exista um preconceito, existia, né? Enfim, como você falou, tem sido vencido, mas maior do que fora do meio cristão, porque nós somos acostumados a valorizar mais as coisas invisíveis do que as visíveis. Então, porque quando se trata de uma doença, enfim, de uma dificuldade que se está enfrentando, nós consideramos mais grave algo que eu posso ver do que algo que eu não vejo, né? Enfim, isso não é para ter lugar, né, no nosso meio. Amém. E outra pergunta bem legal que nós recebemos aqui também é a respeito de diagnósticos, né? E explicando um pouco melhor, né? Acho que, pelo que eu entendi, né? Dando um contexto na pergunta, a gente percebe que muitas pessoas se autodiagnosticam, né? Trazem sobre si um título de, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho algum quadro específico, muitas vezes sem um acompanhamento profissional, sem um laudo profissional, né? E por que tu acha que isso acontece? Por que tu acha que isso tem crescido? Tem algum benefício que se tem através disso? Porque, enfim, que você acha que as pessoas fazem isso? Sim.
Realmente, atualmente, a gente vê um aumento da procura dos diagnósticos, aumento da procura de avaliação psicológica. E esse tema, particularmente, é algo que sempre me intrigou, tanto que na minha trajetória final eu fiz meu TCC sobre isso também, sobre uma certa crítica aos diagnósticos, né? Muitas pessoas procuram se entender, se validar, se respaldar em um diagnóstico e até mesmo se afeiçoar a eles como se fosse parte da sua personalidade, enfim. E existe um certo consolo que o diagnóstico pode trazer de então eu estava agindo assim por conta disso e meu intuito também não é invalidar o local do diagnóstico, ele pode oferecer a partir dele o tratamento adequado, qual caminho a pessoa deve seguir, enfim, pode trazer um esclarecimento, mas ao mesmo tempo eu acredito que não tem só benefícios do diagnóstico, ainda mais quando ele parte de um autodiagnóstico, por assim dizer. Eu acho que ele pode trazer mais perdas do que ganhos. A pessoa que se diagnostica e ela procura se respaldar nesse diagnóstico, ela pode, como eu falei, se afeiçoar a ele e respaldar tudo que ela faz por meio disso. E a gente sabe que a gente crê num Deus que cura, então não faria sentido a gente querer esse diagnóstico para se apegar a ele e ter ele como parte de quem nós somos. Independente de ser uma doença, uma síndrome, um transtorno, a gente sabe que a vontade de Deus é curar, a vontade de Deus é boa e a gente não precisa se apegar a isso, a gente pode estar declarando cura a respeito de todas as coisas, porque o que Deus tem pra gente é o pleno bem-estar nele, né? Sim. O sacrifício de Jesus não foi apenas por doenças físicas, doenças visíveis, ele pagou um alto preço para que a gente pudesse viver uma vida de abundância. Então, nós podemos sim até identificar algum diagnóstico, mas nós não precisamos ficar detidos nessa parte, nós podemos então declarar a cura, declarar o bem-estar, enfim, que tudo funciona como deve funcionar e viver sem isso, não se deter a isso, não usar isso como um respaldo, quase como uma carteirinha. Eu tenho depressão, eu tenho um TDAH, eu tenho, enfim, seja qual for o diagnóstico, né? A gente pode vencer esse diagnóstico e não ficar nele. Sim, amém. Muito bom. Na Bíblia mesmo nós conseguimos perceber que é muito importante aquilo que nós falamos sobre nós mesmos, né? Na própria, assim, olhando de uma perspectiva mais espiritual, aquilo que é dado como título sobre alguém é muito relevante. Eu recordo que até antigamente os nomes das crianças eram dados muito por causa de uma característica, seja por uma característica física ou por algo que aconteceu durante a gravidez ou o nascimento, porque era filho de uma promessa ou algo do tipo. Então, sempre foi muito forte na cultura judaica e cristã, aquilo que eu determino a respeito de você. Até mesmo quando Deus faz a promessa para Abraão, ele muda o nome dele, né? Era Abrão, passa a ser Abraão, que significa pai de multidões, e a partir daquele momento, independente do estado de fé dele, ele precisava se identificar como pai de multidões em qualquer lugar, e Sara precisava chamá-lo assim, né? Então, acho que eu entendo que a maneira que nós nos percebemos reflete muito na realidade, né? Tem um trecho, acho que é em Provérbios, que fala que assim como o homem se vê em seu coração, assim ele é. Então, acho que é muito importante nós alcançarmos esse equilíbrio entre o que os diagnósticos naturais estão nos dizendo e o que as verdades da palavra nos dizem, para que a gente não seja extremista demais, mas consiga realmente, como tu falou, triunfar, né, sobre isso. E, amém. Tu quer complementar alguma coisa? Sim, eu ia dizer que você está falando, complementando mesmo. Deus dá importância àquilo que nós falamos, às palavras, né? A gente sabe que Deus fez o mundo através das palavras, Ele dá valor, Ele dá importância àquilo que sai da nossa boca. E infelizmente a gente vê que muitas pessoas, até na hora de se apresentar, elas falam, eu tenho, ou eu sou autista, eu sou, enfim, eu tenho essa depressão, e a pessoa realmente, ela se firma nisso e ela esquece as verdades da palavra, né? Que isso não precisa ser uma realidade sobre ela. E ela vai declarando aquilo, mesmo que não seja talvez a intenção dela, mas ela sai declarando que aquilo ali faz parte de quem ela é, faz parte do que ela tem. E a gente sabe que esse não é o caminho de Deus para nós. Amém, amém. Amém. E assim, já caminhando para o final, né? Tem sido um momento realmente muito bom, muito enriquecedor. A gente tem mais uma pergunta aqui, e trata a respeito de um assunto que é bem relevante nesse contexto, que é a depressão, né? Que é algo que tem crescido e, enfim, a gente tem visto cada vez mais constante no nosso meio. Mas a pergunta é, como acolher alguém que está enfrentando um quadro desse, de depressão, né? Seja com base na palavra ou, enfim, em outros aspectos, qual seria o conselho que você daria? O conselho é mais simples do que a gente pode imaginar. Às vezes a gente tem a intenção ou o intuito de querer ajudar a pessoa e nisso a gente quer entregar a Bíblia para a pessoa, quer entregar uma palavra, quer levantar aquela pessoa na fé e tudo. E existe uma parte que nos cabe de encorajar, de levantar essa pessoa na fé e tudo.
mas essa pessoa muito provavelmente só precisa da nossa escuta, Sim. do nosso acolhimento, que a gente consiga abaixar os julgamentos e um pouco mais ouvir do que falar a princípio, né? Mostrar que a gente está ali presente, mesmo que essa pessoa não queira falar a princípio, se fazer presente, e às vezes o nosso silêncio ele pode ser mais poderoso do que a gente imagina. Sim. Às vezes a pessoa está tão envolta numa dor, numa tristeza, que ela ainda não está pronta para ouvir, ou aquilo que você vai falar talvez não cause o efeito que a gente tem a intenção, mas a nossa presença, a nossa escuta, o nosso acolhimento, ele pode fazer muito efeito. E à medida que essa pessoa for se abrindo, aí cabe entrar com a palavra, entrar com a fé e, de toda forma, perseverar, ter paciência com essa pessoa não vai melhorar da noite pro dia, é um processo, mas como eu falei, a nossa presença, ela pode realmente estar ajudando essa pessoa. Sim, eu acho que às vezes a gente quer ser imediatista demais, aí quer que aquilo suma da pessoa como se, né, enfim, com uma palavra mágica, né? Mas acho que na verdade é um trabalho de longo prazo, consistência, que precisa ser feito com muito amor, principalmente, né? A Bíblia fala que, Jesus fala, né, que o amor é o elo perfeito. Então, muitas vezes a gente quer resolver as coisas talvez com muita ciência ou complexidade. Às vezes o amor pode ser o melhor remédio, né, para isso. Amém. Bom, então, eu acho que é isso, assim, nós, como eu falei, a última pergunta, chegamos ao tempo que a gente estava se planejando, mas eu acredito que, de fato, foi muito enriquecedor a gente conhecer muitas coisas, acho que muitos sofismas também puderam ser desfeitos, e eu acredito que é isso, no mês não acabou, nós vamos continuar postando conteúdos referentes a essa temática, porque nós entendemos a importância disso, né, então, queria deixar para você também essa palavra de ânimo mesmo e de atenção, para também aqueles que estão ao nosso meio, e se você mesmo está enfrentando uma situação dessa, saiba que nós estamos aqui com muito amor e com muito desejo de cuidar mesmo de você, temos todo o tempo que você precisar, então nos visite, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, o nosso Instagram é bem ativo, nos acompanhe por lá também, porque existe um amor de Deus para ser manifestado através da igreja, e nós queremos cumprir esse papel aqui, né? Milena, se você quiser deixar alguma palavra, algo do tipo, para as pessoas. Amém. Eu queria me dirigir a você que percebe algum tipo de sintoma, essa tristeza, essa sensação de vazio. E eu queria dizer que você não precisa se sentir de nenhuma forma desmerecido ou envergonhado. Você pode sim pedir ajuda, isso não é falta de Deus, isso não é demérito algum. Você pode procurar ajuda, e como foi falado, não apenas com um aconselhamento pastoral, mas também através da terapia. Então fica o meu convite, se abra para isso, é uma possibilidade, é mais uma forma de Deus estar cuidando da sua vida. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Milena, queria agradecer muito pela sua presença, acho que foi muito edificante. Nós recebemos muito mesmo do que você tem estudado e também do que Deus tem compartilhado também no seu coração. Bem? Então, pessoal, compartilhem esse vídeo com seus colegas de trabalho, seus amigos, familiares. Certamente eles podem ser alcançados e abençoados por isso. Tenha uma semana muito abençoada, nos vemos muito em breve, nos acompanhe aí que vem muita coisa boa.